Alô, 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 pessoal, muito boa tarde ou muito boa noite, como queiram, porque agora nós estamos ainda no horário brasileiro de verão, são 18 horas e 5 minutinhos, e a gente não sabe se está até sol, hoje está sol aqui pelos lados da região do ABC, principalmente em Santo André da Borda do Campo. Nós estamos recebendo pessoas, visitas aqui, que declararam que em São Paulo já choveu, já teve enchente, já teve tudo. Então, são chuvas localizadas e temporais violentíssimos com ventos fortes. Mas, por enquanto, aqui nós estamos na miúda, estamos tudo tranquilo. Hoje o tema vai ser super interessante. Eu gostaria de colocar à inteira disposição de vocês os nossos meios de comunicação. Já já nós vamos rodar aqui na tela, primeiro, o número desse programa. Todo mundo sabe que no último dia 1º de abril, mas das 1º de abril, dia da mentira, bem no dia da mentira, vamos cumprimentar o nosso diretor-presidente que nos visita ao vivo, o senhor Carlos Carreiras. Saravá, meu chefe, tudo bem? Namastê, tem que falar namastê, No último, como dizia, mês de abril de 2017, nós completamos 13 anos no ar, sempre com temas diferenciados. Vocês podem entrar em contato pelo Facebook, que é Facebook/TV Mais ABC. Você pode participar também, é muito importante, pelo www.tvmaisabc.com.br, com o contato @tvmaisabc.com.br, e você pode também participar, é muito importante, eu vou repetir, pelo Facebook/TV Mais. É o mais ágil de todos. Hoje nós vamos tratar, entre os milhares de convidados, sim, nós já passamos de 8.000 convidados que aqui vieram declinar sobre suas especialidades. E o de hoje não fica atrás, porque é um tema, olha que achar 8.000 temas não é fácil, mas o tema de hoje é fascinante. Versa sobre nova profissão que ajuda pessoas que não sabem controlar as finanças. Mas tem gente que não sabe controlar as finanças? Tem gente que não sabe controlar as finanças, gente. Eu sei de pessoas que às vezes pegam o dinheiro para pagar o IPTU à vista, por exemplo, ao caminhar para o local de pagamento, desvia-se da rota, faz uma compra, gasta metade do dinheiro do IPTU e começa a pagar em suaves prestações mensais, sem abiscoitar o prêmio valioso do desconto. E assim faz com tudo. Eu sempre digo, uma família é uma empresa, tem que ter o livro caixa, o que entra e o que sai. Nunca pode sair mais do que entra, de jeito maneira. Mas quem vai falar sobre esse assunto, que eu reputo fascinante, porque a matemática doméstica ela é simplesmente fascinante, nós vamos chamar aqui para participar do programa, trazendo grandes novidades, porque a ciência das finanças está sempre em movimentação. Palmas para o terapeuta financeiro, Dácio, terapeuta financeiro, terapeuta financeiro, Josivaldo Santos. Olha aí a torcida, Josivaldo. Muito boa noite, muito boa tarde, muito obrigado por ter vindo. Prazer muito grande em recebê-lo. Eu é que agradeço, e assim, aos aplausos, né? Também. O nosso público é sempre muito simpático e gosta dos convidados que aqui vêm. Então, meu agradecimento a todos que estão nos acompanhando aí pela rede, pelo Facebook, como você falou, mais ágil, né? E pelo seu público também, os meus que vão acompanhar, porque eu vou divulgar nas minhas redes, porque Com o tema certeza, hoje já realmente cai na rede rapidinho. Ô, Josivaldo, é verdade que tem gente que dá 5 passos para frente, 2 para trás, 1 para frente, 3 para trás e não sai do atoleiro por não conhecer, não é, a matemática das finanças? Pois é, eu vou pegar um ganchinho do que você começou a falar, né? Dessa questão da matemática, de não saber às vezes fazer conta. A primeira distinção que a gente tem que falar, acho que o que a gente se propõe aqui nesse programa, está falando para as pessoas, é ter uma distinção, que para se dar bem com as finanças pessoais, as comportamentais, a gente primeiro tem que entender o seguinte: nós não estamos falando aqui de público que tem que entender a matemática, não é a pessoa, não é a economia, nós estamos falando de exatas. Perfeito. Nós vamos falar de hábitos e costumes, e isso tem a ver com comportamento das pessoas. Então, eu atendo famílias e pessoas onde eu tenho um executivo de finanças que não está bem em finanças. E aí você fala, como? Para te dizer que é comportamento e não
o mundo das exatas. Então a gente fala que o assunto... Não a parte teórica. Quando a gente falou de saber humanas. de matemática, não é que nem banco de escola. Né? Quem sabe a equação do segundo grau? Eu, professor, não é nada disso que nós estamos falando. Não. É saber que se você ganhou R$ 1.000 por mês, você não pode gastar 2.000. Você não pode gastar nem 1.100. Exatamente, mas essa é uma regra que deveria ser seguida desde os nossos ancestrais. Alguns seguiram e outros, nas últimas 3 décadas, eu diria que nós desaprendemos tudo isso. Desaprendemos com os nossos ancestrais que nos explicaram o quê? Não gaste mais do que aquilo que ganha. E o principal que eu vou te falar, você falou do terapeuta financeiro. Sabe qual é a nossa principal missão com as pessoas, com a família? É fazer ela resgatar o desejo, a vontade e, assim, principalmente a convicção, que ela pode realizar todo e qualquer desejo, mesmo que seja falando o quê? Sobre dinheiro, desde que ela se conheça, conheça a família. E para isso a gente tem que voltar no passado, muitas vezes, dessas famílias que em algum momento tiveram uma ruptura nessa questão de conhecer, lidar com o dinheiro. Agora, a gente vai nas livrarias e você vê lá mil teorias, né? Sim. Fique rico em 24 horas, eu nasci pobre, com 2 anos de idade eu já tinha 1 trilhão no banco, né? Seja otimista. Tem um aí que construiu um império, não é? Com dinheiro da mesada que ganhou dos pais, mas dinheiro da mesada não dá para comprar nem pirulito antigamente, como é que conseguiu tanto? São pessoas diferenciadas? São pessoas diferenciadas, mas eu vou te dizer o seguinte, vou pegar o exemplo que você falou da mesada, eu acho excelente. Você sabe que eu sou vice-presidente de uma associação, que é a ABFIM, né? Ela tem hoje mais de 300 educadores financeiros pelo Brasil todo, nos 27 estados, e uma das coisas que a gente começa a falar na família é sobre mesada, sabia? Quando a gente entra numa família que tem crianças, a gente fala sobre mesada, porque a mesada... É o primeiro salário. É o primeiro pessoa... contato, exato, e olha aqui que eu vou tratar só da mesada financeira, tá? Para ficar no foco do programa, mas eu teria aqui mais uns 7 tipos de mesadas que a gente pode tratar, mas eu vou falar da financeira. Mas aqueles que puderam ter contato com mesada desde os primeiros anos, lá na escolinha, na creche, na escola, hoje são adultos educados financeiramente, porque eles começaram a entender que a mesada não era para ser gasta integralmente no mês, porque é isso que a gente ensina, para que os pais, os professores passem para a criança. Se você ganha 10 de mesada, 5 você vai gastar livremente, 5 você vai depositar num sonho, para daqui que você consiga no futuro a realizar. Você vai lutar contra tudo e contra todos, né? Porque tudo e contra todos. Você vai ouvir, fulano é um munheca, fulano é pão duro, esse daí nasceu pior que não sei o quê, parará, papá. Você vai ter de encarar isso. Vai ter que encarar, mas eu te digo o seguinte, é melhor encarar isso do que ter uma população no futuro, hoje, falando de 2017... Ou ter uma promissória vencida, né? Ou ter uma promissória vencida, ou temos adultos hoje que o futuro, daqui a 10, 5 anos, está totalmente hipotecado. Ou seja, são adultos que têm uma ansiedade muito grande em ter as coisas, mas não esperam acontecer. Elas se endividam altamente no curto prazo, no hoje. Haja visto, posso falar em números? Pô, fica à vontade. Em 2017, acabamos de encerrar 2017, como a gente explica, tem mais de 60 milhões de brasileiros, nossos irmãos, inadimplentes, ou seja, não pode fazer mais compra nenhuma no mercado, porque estão inadimplentes. O nome está no crédito, no sistema de proteção ao crédito. Ou nome sujo, negativado. Como explica? Como a gente explica ter mais de 25, ter hoje mais de 25 milhões de aposentados pela nossa Previdência Oficial, e apenas 1% desses aposentados não precisam pedir ajuda para os pais, um parente. É cultura financeira. Muitas pessoas que estão nos vendo, nos ouvindo, vão dizer assim, eles estão falando lá, mas é tudo teoria. Que aqui em casa a gente dá um duro danado e papapá. Mas, gente, tem muitos truques plausíveis, né? Agora que o brasileiro está começando a ler embalagem, agora que também estão saindo os primeiros atacadões, essa coisa toda, não é? Mas... precisa saber comprar também. Sim, sim. Não é? Porque o mesmo produto varia de um percentual incrível para outro produto de uma outra organização, sendo o mesmo produto. Darcio, você falou uma coisa que é importante, assim, os produtos têm uma variação de preço muito grande. Nós ainda estamos aqui iniciando o mês de janeiro, as aulas estão aí.
Eu ajudei pais a se reequilibrarem nesse último trimestre na questão escolar. E a questão do material, teve pai que chegou a reduzir em 70% a 80% o custo que ele ia ter com o material. Sabe como? Pesquisando tá certo. por um item fácil que estava dentro da casa dele. O celular, a internet. E às vezes assim, fazer uma compra com os amigos, dos filhos também. Sabe aquela compra, combo que a gente fala? Todo mundo precisa de caderno? Compra 10, compra o pacote, compra no Agora, esse mundo da tecnologia, né, que a gente estava conversando, inclusive, antes do programa, Sim, é um mundo fantástico, viu, gente? É uma coisa, o que está acontecendo hoje em dia é histórico, não é? Mas também tem os seus reveses, não é? Tem. Ajuda nessa pesquisa pela internet, comprar coisa pela internet, tem muitas pessoas reclamando que as coisas não chegam, ou chegam fora do prazo, ou chegam quebradas, é duro para reclamar. Como é que nós estamos andando financeiramente falando? Olha, eu vou te falar assim, primeiro, as pessoas têm que usar sim a internet. Essa é uma realidade, a internet está aí para nos ajudar. Agora, quando a gente fala que as pessoas compram e têm medo de não receber o produto, elas têm que tomar um cuidado, que tem muitos sites hoje que conseguem identificar quais são os sites seguros para fazer compra, né? E assim, o barato demais, mesmo na internet, a gente deve desconfiar. Então, assim, existem sites que vai te mostrar quais são os seguros, né, para isso, e na maioria das vezes, sim, quando você faz a compra pela internet, mesmo que seja entregue na sua casa com pagamento de frete, porque às vezes as pessoas falam, vai ter frete, ainda assim é mais barato do que você se locomover um dia, uma manhã inteira, pagando estacionamento, pegando transporte, vale a pena você pagar aquele frete. Mas assim, eu recomendo. E veja, só para encerrar esse item internet, gente, hoje você coloca um produto, coloca a marca, né, e você vai lá nos sites pesquisar. Ele te dá 5 sites, 8 sites, e você vai comprar no site mais barato, verificando, é lógico, se ele é mais seguro. Foi assim que eu ajudei essa família. Agora, o terapeuta financeiro, eu acho, não sei, nós vamos ter a confirmação do nosso convidado, do Josivaldo Santos, o terapeuta tem que cuidar da família toda, né? Porque se tiver um elemento da família gastão, por exemplo, ou que comprometa a família, né, com endereço, com CPF, essa coisa toda, é que nem uma caixa d'água que está vazando. Não adianta nada. Ótimo exemplo. Não é? Por exemplo, uma dona de casa que faz em casa um bolo de fubá com cobertura de chocolate, ela gasta uns R$7, por exemplo. Mas o gás fica em 8. Tem aquela que para numa confeitaria e gasta 40 para comprar meia dúzia de docinhos. É um todo muito delicado, muito detalhado, né? Você sabe que eu vou usar sempre as palavras que você põe, que você está pondo com muita propriedade, termo família. Para nós, assim, quando a gente entra, a gente não vê um indivíduo, a gente vê a família. Ninguém é composto sozinho, tem uma família por trás. E muitas vezes a situação que trouxe aquela pessoa que chegou até você no primeiro momento que você está atendendo, essa é a verdade, gente. Olhando ali para os nossos amigos, essa é a verdade. Muitas vezes você está nessa situação por causa da conjuntura da família que você tem, que falta um pouco do diálogo com a família e aquela coisa de falar a verdade. E principalmente, Darcio, construir sonhos juntos. Não pode, como você falou, o lance da caixa d'água. Eu quero isso, fulano quer aquilo, mas não tem uma conversa para ver o que é o sonho coletivo, o sonho individual e todo mundo junto falar, vamos realizar o sonho da mamãe esse semestre, do papai no outro semestre, da viagem em família que a gente não faz há muito tempo no final do ano. Sonhos. Nós vamos fazer um rápido intervalo e tem aquele também que sai para comprar um celular de 300 e gasta 900, né? Esse é muito bom. Aí eu vou te falar, tem que mandar aprender, viu? Olha aí, gente. Olha tem que mandar aprender, porque não é possível um negócio desse. Vamos para o intervalo, já a gente volta. Mas esse negócio de dinheiro é interessante, viu? Porque pode sair que eu vou pedir uma grana emprestada aqui. Atenção, a TV Mais adverte. O programa Show Mais causa dependência cultural. Pronto, já estamos de volta. Esse assunto é muito interessante, tanto é que nós não paramos de conversar um segundo no intervalo.
Porque são 1000 opções, né? São 1000 conjecturas. Tem aquele também que gosta de ser esperto, fazer economia, não é? Então, vamos supor, para comprar um pacote de viagem, ele não entra no pacote. Ele quer comprar tudo picado, porque ele acha que é mais barato. Só que ele nem viaja direito, porque ele fica comprando as coisas. Ele é o agente dele mesmo. A gente não é turista, então ele tinha que se decidir, né? Tem aquele realmente pão duro, que não vai de jeito nenhum. E, em vez de ir para a Europa, ele compra um DVD sobre a Europa. E acha que conhece. E acha que conhece. O que a pessoa tem de fazer para ser um terapeuta financeiro? Olha, Darcy, eu digo pela minha história de vida, né? Eu sempre fui ligado, primeiro, gostar de pessoas. Né? Você tem que gostar muito de pessoas. Então, eu fui sempre ligado à área de recursos humanos, a pessoas. Né? Me formei primeiramente no mercado financeiro como especialista, né? Fiz coach financeiro, né? Fui e sou educador financeiro. Hoje eu faço mestrado em educação financeira, só para dizer o seguinte: é um caminho que você faz, né? Fiz coach financeiro também. Tudo isso, na verdade, para reunir informações e voltar àquilo que eu te falei, para confirmar que a maioria das decisões que a gente toma em relação ao dinheiro está ligado ao emocional e não ao racional, não é exatas. Então, você vê, todo esse trajeto que eu fiz foi para ter isso afirmado, para poder trabalhar melhor com as pessoas. Então, eu digo assim, o terapeuta financeiro ele tem que gostar de pessoas, tem que saber ouvir. E, principalmente, o terapeuta financeiro hoje, ele tem que voltar lá, muitas vezes lá atrás, na história da pessoa, da família, para ele entender o hoje, para mudar junto com essa pessoa. E depois tem o seguinte também, né, o Josivaldo, o risco ele é previsível até certo ponto. Sim. Não é? Então não adianta você querer dar uma de bonzão na frente do vendedor. Não, vou levar, um carro custa 20 mil, outro custa 45, eu vou levar o de 45. Até a mulher cutuca, fala, amor, como é que nós vamos pagar? Deixa comigo, pô, deixa comigo. Ele paga a primeira, aliás, nem paga direito a primeira, já vem buscar o carro de volta. Quer dizer, altamente previsível, não dá, não tem magia. Não tem magia. E assim, posso acrescentar nisso que você falou do caso, isso é bem típico. Pode ser um carro, qualquer coisa, né? Mas o exemplo do carro, você vai comprar o carro de 45 e já está comprando o de 50. Mas sabe qual? O problema não é sair do 45 para o 50. Sabe o que é que as pessoas fazem? O que a gente chama de contabilidade mental. Você foi para comprar 40, está comprando 45 e falar, vai parcelar, eu acho que cabe, olha só, gente, eu acho que cabe no meu orçamento. Gente, com dinheiro não dá para dizer acho que cabe. Não. Ele é finito. E depois todo veneno tem um antídoto, né? Porque se existe o terapeuta financeiro, existe o vendedor terapeuta também. Aquele que você põe o pé na loja, ele sabe se você é coerente, não é coerente, pensa ou não pensa, ele vai te jogar toda a baba em cima. Sim, a gente fala que nessa questão, né, hoje a gente tem a neurociência ou neuromarketing a favor da venda. Porque a neuromarketing, o que faz hoje? Estuda justamente a pessoa. As reações, né? As reações, como que você gosta, desde um cheiro, um trejeito que você tem para te vender. Por exemplo, do exemplo do carro que você falou, tem gente que chega, é detalhista, quer saber tudo sobre o carro. O que o vendedor esperto faria nesse momento? Gente, é assim, ele te ouve. E aí, naquele momento, ele fala uma coisa, nossa, mas você ficaria lindo no assento desse carro com banco de couro. Pronto, você já ficou. Só que ele é LXWZ, né? Ele é Você já 19 comprou. mil mais caro, mas vale a pena. E aí você fez aquela contabilidade mental, né? Era uma prestação de 1.500, você já foi para uma de 2.100 e você acha, olha só, gente, que cabe no seu orçamento. Isso, olha só, isso quando você tem um orçamento e quando você acompanha realmente todas as contas do lar. Porque você sabe, Darcy, que assim, acompanhando as famílias, eu te digo com propriedade, em mais de 6 anos de atendimento, com certeza e comprovadamente as famílias hoje poderiam economizar entre 15% e 30% do que elas gastam hoje dentro do lar, comprovadamente. Fazendo, é lógico, tem toda uma técnica, tem todo um meio para que ela consiga economizar. É que ela não para pensar. O tijolo continua sendo o melhor papel do mercado? Olha, acontece. O tijolo, como você fala, ele acontece, sim. Só que vamos pensar, o que a gente tem que estar preparado
para esse tipo de tijolo, essa venda que hoje em dia nos empurram, né? O consumo é isso. O consumo nos empurra coisas que a gente não tem necessidade. Você quer um exemplo? Todo mundo fala da Black Friday, isso e aquilo. Gente, a Black Friday acontece toda semana, a todo mês no Brasil. E a toda vez, acreditem, toda vez que se compra uma coisa que não estava planejado por você, com a família, impulso. não estava no orçamento... Supostamente para aproveitar. Supostamente. Feito isso, você comprou por impulso. Se não estava planejado, fica fácil você identificar que foi por impulso. É diferente quando você faz aquela compra, queimou a geladeira, você só tem uma. Então você não estava prevendo, né? Então você vai lá e compra. É uma emergência, é diferente. Agora você vai comprar 2 geladeiras, porque você compra a primeira, a segunda, sai por 50%. Existe a matemática simples também, né? Porque vamos Não é supor, assim. excelente que você falou da máquina de lavar roupa, por exemplo. Sei lá quanto está custando, 1.200. Sim. Quebrou a tua. Aí vem lá fazer o orçamento, vai ficar em 750. 750 para consertar, eu vou ficar com a velha? Não, eu vou comprar uma nova. Saber qual é o momento também de Sim. transição entre Sim. um aparelho, que aí isso aí serve para carro, serve para tudo. Muita coisa. A hora H de você dar o pulo do gato. natural, exatamente, e aproveitar. Pegando esse gancho que eu falei da Black Friday, eu acredito muito que as pessoas conseguem fazer boas compras. Mas sabe quando eu acredito, Darcio? Quando você sabia quanto aquele produto valia há 3, 4, 6 meses atrás, antes de novembro, por exemplo. Porque caso contrário, você está comprando uma coisa que você não sabe quanto valia. Nossa, nós estamos com o tempo esgotado, é isso? Josivaldo Santos, terapeuta financeiro, versou sobre nova profissão que ajuda pessoas que não sabem controlar as finanças, o terapeuta financeiro. Muitíssimo obrigado pela presença e volte quando quiser, porque o assunto sempre está em pauta. Bom, para você e seu público, eu deixo um grande abraço e sempre à disposição, tá bom? Tá ótimo. Se tu aujourd'hui va bene, per ora è solo. Una buona sera a tutti, parliamo domani. Riposare in pace. Ciao bella.